Agora com uma questão sobre metabolismo. É um assunto que cai muito no Enem? Esse assunto não é um dos assuntos mais frequentes do Enem. Entretanto, principalmente para aqueles que desejam seguir numa carreira nas áreas biológicas, na área das ciências naturais, onde o peso é maior, é muito importante que mesmo essas questões não sejam deixadas de lado. Então vamos ver uma questão sobre esse assunto que o professor Oda separou? Vamos lá. Professor Oda, por favor. Bom, gente, agora é o momento de resolver a questão 69 do Enem 2015, que é uma questão de interpretação de gráfico. Ai, professor, eu odeio questão com gráfico, eu não consigo interpretar. Gente, você vai ver que não tem segredo. E todo ano o Enem cobra isso. Tá aí uma dica de uma habilidade que você pode desenvolver que certamente vai ser cobrada no Enem desse ano. Então vamos dar uma olhada para a questão. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Dá uma olhada no gráfico que a questão te apresenta. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e que é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Vamos dar uma olhada no gráfico, depois a gente se preocupa em responder a questão. Olha o gráfico aqui, gente. O que você tem que, olhar para o gráfico e não temer? Quando você olha para o gráfico, você sempre tem que pensar na matemática. Que o gráfico ele representa uma função, em que y varia em função de x. Então a primeira coisa, gente, em vez de olhar para esse desenho louco do gráfico, você vai olhar os rótulos, Qual o rótulo de cada um dos eixos? Nesse caso, é como varia o consumo de glicose em função da concentração de oxigênio. Será que aumentando a concentração de oxigênio, a gente tem essa montanha-russa, essa variação louca no consumo de glicose? Será que ela fica constante, Aumenta a concentração de oxigênio e o consumo de glicose fica constante, que seria o 1? Será que o consumo de glicose aumenta, que seria o 2? Ou será que o consumo de glicose diminui, que seria a curva 5? A questão falou, a atividade aeróbica gera 38 ATPs para cada glicose quebrada. Até uma coisa que eu acho interessante de te comentar é que esse valor ele já foi recalculado. 38 ATPs é considerado ultrapassado, mas se a questão te dá essa informação, você tem que trabalhar com ela. Então observa, 38 ATPs, produzir bastante. Agora, quando a atividade é anaeróbica, quando é uma atividade fermentativa, só são gerados 2 ATPs. Então imagina o seguinte, imagina que eu estou numa atividade qualquer, fazendo ali minha malhação, meu step, meu jump, minha corridinha. E aí, fazendo a minha malhação, digamos que eu precise de 100 ATPs, de 100 moedas energéticas da célula. Se eu quebrar a glicose na via aeróbica, para gerar 100 moedinhas energéticas, eu vou quebrar 3 glicoses. E quebrando 3 glicoses, eu vou produzir mais do que 100 ATPs. Multiplique isso por 3. A gente vai produzir uma quantidade bem maior de ATPs. Agora, se eu quero gerar 100 ATPs na via anaeróbica, eu preciso quebrar 50 glicoses. Porque quebrando uma glicose, eu produzo 2 ATPs. Cara, eu teria que quebrar 50 glicoses para gerar a mesma quantidade de energia. Então, qual dos metabolismos consome mais glicose? É o metabolismo aeróbico, que gera mais energia, ou é o metabolismo anaeróbico fermentativo, que gera menos energia? Quem consome mais glicose é o metabolismo anaeróbico. Isso é até curioso, porque quando você vai para a academia, normalmente você faz uma atividade aeróbica para emagrecer. Mas o que mais faz perder, de fato, biomassa, carboidrato, gordura, é a atividade anaeróbica. O problema é que ela não é sustentável por muito tempo. Mas observa que quando você faz uma atividade que mescla o aeróbico com o anaeróbico, como numa aula de spinning, ou você corre e depois caminha, mesclando o aeróbico com o anaeróbico, você tem resultados mais rápidos
de perda de peso. Viu? Biologia também é cultura. Então, voltando para a questão, na medida em que a gente aumenta a concentração de oxigênio, a gente aumenta a atividade aeróbica. E a atividade aeróbica não tem um saldo energético maior? Tem. E se tem um saldo energético maior, ela permite um menor consumo de glicose. Foi o que a gente acabou de explicar. Então, a curva que mostra esse declínio no consumo de glicose com o aumento da oxigenação é a curva de número 5. Espero que eu tenha te explicado, que você tenha entendido o que a letra é, e a gente se encontra em um próximo programa. Muito obrigado, professor. A gente acabou de ver matemática. Na biologia também, professor? A matemática é uma importante ferramenta na biologia porque ela vem, junto com a estatística, ajudando a gente a quantificar os fenômenos. E com isso a gente consegue validar, prever outros fenômenos ou até fazer certos planejamentos na área de saúde pública ou na área, por exemplo, de prevenção de doenças. Agora, professor, no dia a dia a gente encontra exemplos de como as formas de metabolismo acontecem, principalmente as que a gente acabou de observar? Industrialmente, esses processos metabólicos, como por exemplo a fermentação, podem ser utilizados para a produção de iogurtes, queijos, vinagre, ou então podem ser inclusive indicativos de contaminação de alimentos. Por exemplo, aquela lata que se encontra estufada, aquilo ali pode ser um indicativo de que alguma bactéria dentro daquela latinha está se reproduzindo e produzindo gás carbônico, e isso é um indicativo de que está acontecendo ali uma infecção. Então a lata está contaminada, o alimento está contaminado. E quando surgir esse assunto, para o aluno não ficar com medo, o que ele precisa saber? Na verdade, esse assunto aborda assuntos que estão ligados à biologia e também à química. Então, na realidade, a bioquímica. Então, na realidade, ao longo do estudo desse aluno, ele deve se aprofundar em todos os processos bioquímicos, principalmente aqueles ligados à produção de energia, processos metabólicos de produção de energia. Além disso, conhecer as moléculas também é muito importante. Conhecer os carboidratos, conhecer as proteínas, conhecer os lipídios, que são as fontes para a realização desses processos. Normalmente esse assunto, como está ligado, está atrelado à citologia, ele também é estudado no primeiro ano do ensino médio e também é revisado no terceiro ano do ensino médio, assim como o assunto que vimos anteriormente. Aproveitando, professor, onde a gente pode aprofundar esse conhecimento? Bom, nos livros didáticos, normalmente esse conhecimento ele é encontrado nos capítulos que tratam do metabolismo energético celular. Então, são capítulos que estão atrelados à unidade de citologia.